Algumas abertas. Ao sábado, como é habitual, convidamos uma figura pública para comentar as notícias da semana que agora termina. Hoje é nosso convidado Emílio Gomes, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Professores, bom dia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Tomou posse há pouco tempo, em agosto do ano passado. Já consegue fazer um balanço destes 5 meses em funções? É difícil, ao fim de tão pouco tempo e com uma tarefa tão alargada e num horizonte de 5 anos, que foi a proposta que me foi feita em termos concursais, quando decidi, digamos, ir a jogo público neste concurso nacional da CRESAP, e é um trabalho que exige algum fogo, até porque existiam algumas tarefas imediatas no final de agosto, relacionadas quer com o encerramento do atual quadro comunitário, que formalmente é 2007-2013, mas incluindo ainda execução de despesa até 2015, e a preparação do próximo quadro comunitário, que formalmente começa com despesa elegível a 1 de janeiro de 2014, mas que na realidade todos percebemos que só mais para, como o Governo tem afirmado, para meados do ano 2014 estará em pleno funcionamento. E, portanto, são duas tarefas muito grandes que, a par de alguma reorganização da própria estrutura e nesta época de conjuntura financeira difícil, as próprias normas e as restrições impostas pelos orçamentos de Estados, a preparação do orçamento para 2014, foram um conjunto de tarefas que me obrigaram a algum esforço de organização, mas eu diria que o balanço que eu faço é positivo. Há sinais de algum ânimo, há sinais de alguma recuperação e eu espero continuar com ânimo para que o resultado final de 5 anos seja, acima de tudo, positivo para a região e para o país, porque a região faz parte do país. Conforme eu digo, se correr bem no Norte, corre bem para todos, inclusive para Portugal, que é aquilo que nos motiva a continuar a trabalhar em prol do bem comum. A região do Norte é vista como uma região de gente trabalhadora, ainda assim com necessidade de dinheiro. Tem a capacidade negocial necessária para conseguir trazer verbas e investimentos para a região? Em termos de programa operacional regional, que é um instrumento, não é um fim em si. E o CREN, o que se chamará no futuro Portugal 2020, ou Norte 2020, ou o que vier a ser adotado como tema, é uma componente instrumental importante. Mas as prioridades foram reorientadas. Mas o grande objetivo em si é que a região cresça em rendimento disponível. Nós não queremos continuar a ser uma região que depende de uma forma tão forte, tão evidente de fundos comunitários, porque se eles existem para agentes de convergência é porque a região tem níveis de rendimento ainda que a classificam como região de convergência, como uma região que precisa muito de fundos estruturais. E o nosso objetivo a prazo, a médio prazo, longo prazo, é que a região deixe esse estatuto, é que a região passe a ser uma região de competitividade. A região tem dado um grande contributo para a saída do país nesta crise. É uma região muito exportadora. Pela primeira vez, durante muitos anos, o país como um todo tem um saldo positivo na balança de transações correntes e esse saldo positivo tem um forte contributo da região Norte. Portanto, temos que estar todos gratos ao esforço que a região tem feito, ao esforço que as famílias têm feito e, em especial, que as empresas da região têm feito em prol da recuperação do país para patamares de sustentabilidade financeira que são o grande objetivo em si, independentemente das dificuldades por que temos passado. Ajudava neste grande objetivo que a tomada de decisão não estivesse tão centralizada em Lisboa? Esse é um tema que nós abordamos sempre e eu não fujo a ele. Eu defendi e defendo que a reforma do Estado passa muito também por aí. Custa-me ver a reforma do Estado reduzida à discussão do encerramento de repartições de correios ou finanças em locais do interior que vão perdendo população. E isso não é uma verdadeira reforma de Estado. A verdadeira reforma de Estado passa, se calhar, por encarar com alguma verdade a necessidade de reorganizar a própria Administração Pública Central. E isso passa... A reforma de Estado podia, de alguma forma, até recuperar o tema da regionalização? Eu diria que as duas coisas não estão misturadas e é melhor até não as misturar. Porque senão a discussão vai para zonas que nós não queremos.
A reforma do Estado, nesta altura, é uma exigência muito forte. Todos percebemos que a despesa pública, afinal, não é um bem infinito. É um bem limitado e com constrangimentos que nos levaram a uma situação que todos temos de tentar rapidamente sair dela. E para mim a reforma de Estado é algo que é olhar para a macroestrutura do Estado, olhar para o país como um todo e perceber de que forma ele é mais eficaz. E este argumento de que ele é mais eficaz quanto mais centralizado estiver, já percebemos que não colhe, já percebemos que não é por aí, o resultado não é bom e de uma forma tranquila e séria, este é um tema que todos temos que confiar neste governo ou nos governos que lhe vierem a suceder, para que esta reforma do Estado seja encarada de uma forma tranquila, séria e que ela passa pela reorganização do país como um todo e não apenas pela reorganização dos locais com menor densidade de população. E é por aqui que a discussão passa e, portanto, eu não fujo ao tema e diria que há algumas questões que hoje estão muito centralizadas, nomeadamente nestas questões mais operacionais dos fundos, que não seria mal que fossem discutidas de forma serena e analisadas à luz de uma reorganização da administração como um todo e não discutir de per si estes temas mais focalizados. Está a referir-se, por exemplo, ao que aconteceu com o programa Compete? É um dos temas que eu lancei. Eu penso, e não fujo, que me parece que, por exemplo, é mais razoável nós admitirmos que instituições mais operacionais da estrutura do governo, como o AICEP, o IAPMEI ou a própria gestão integrada de fundos de capital de risco, deva estar em Lisboa, porque se o governo está em Lisboa, são estruturas muito operacionais, parece-me razoável que não tenham sede no Porto, porque na realidade não é verdade. E depois gera este constrangimento. E que coisas que no passado, e bem, tiveram uma fortíssima ligação também à atividade do próprio governo. Quando começámos com fundos comunitários em 89, nós não tínhamos regiões de competitividade, mas que isto possa evoluir num sentido de que se a orientação é claramente para a competitividade e internacionalização, se o grosso desta intervenção tem que ser feito nas regiões de convergência e o Norte e o Centro têm aqui um papel absolutamente decisivo, analisar a forma como estas estruturas se podem tornar mais eficientes, mais eficazes, numa estratégia de maior proximidade a quem delas beneficia, acho que é uma discussão que se deve ter. E não é nada contra ninguém, é apenas numa atitude positiva de querer o melhor para a região e para o país e para todas as regiões do país, porque, volto a dizer, o Norte, o Centro, o Alentejo, que são no continente as 3 regiões de convergência, são parte integrante de um país que nós queremos melhor para que os nossos jovens possam continuar por cá, para que muitos dos nossos jovens possam regressar, porque nós precisamos de gerações com futuro e o país só tem futuro se as gerações que nos vão suceder continuarem por cá. Olhando para o passado, neste caso para o seu passado, em termos de percurso profissional, uma vida muito ligada à ciência, à academia, mais recentemente a organismos com preponderância no norte e no centro do país, mas, professores, quando na década de 80 se licenciou em Engenharia Zootécnica, alguma vez imaginou que mais tarde iria fazer este percurso? Sim, é uma descoberta. A formação em Engenharia é sempre uma descoberta, porque eu diria que eu tive uma boa formação de engenharia, devo isso à minha Universidade de Trás-os-Montes, à qual estou grato para a vida pela oportunidade que me deu em termos de formação. E eu diria que uma formação em engenharia é desde logo uma formação que tem uma sólida formação em matemática, e eu tive nessa área professores excepcionais. Recordo-me do meu professor de matemáticas gerais, que tinha sido afastado da Universidade do Porto, à época estava em Vila Real, o professor Francisco Durão, o engenheiro Célio Pestana, um fantástico professor da área de delineamento experimental, o professor Francisco Diniz. Eu tive excepcionais professores na área da matemática, da economia, do delineamento experimental, da investigação operacional. Eu diria que mais metade das disciplinas que eu tive quase tiveram, direto ou indiretamente, a ver alguma coisa com a matemática. E a minha paixão pela aplicação da matemática aos fenómenos da vida é algo que eu, agora quando se faz a retrospectiva, vem desde muito cedo. Eu sempre tive uma facilidade muito maior nestas áreas ligadas às componentes operacionais com números, embora com um gosto enorme pela área das ciências biológicas. Eu diria que foi uma evolução natural, porque eu trabalhei muitos anos no meu setor. Eu não sou propriamente um académico no sentido estrito do termo. Eu trabalhei muitos anos ligado ao Grupo Soja de Portugal, em cooperação Universidade e Indústria nos anos
80, 90, até assumir responsabilidades. Agora chama-se Startup. Eu fiz o meu próprio projeto empresarial aqui na cidade de Gaia, no início da década de 90, que faz hoje parte do maior grupo do mundo de segurança alimentar. Quer dizer, não divulgo muito estas coisas. Eu sempre tive uma matriz empresarial por mim próprio, de ligação às empresas através da ligação da universidade à empresa, fiz o meu percurso académico, beneficiei muito do investimento que o contribuinte fez em mim, na minha formação. Estou grato para a vida ao meu país por esse apoio que me deu e achei que a partir dos anos 2000 eu tinha condições para retribuir um pouco isso. E daí que eu tenha passado pela vice-presidência da Fundação para a Ciência e Tecnologia, fui 3 anos presidente da Agência de Inovação, onde tenho orgulho no trabalho que fiz entre 2002 e 2005. E tendo em conta que passou pela FCT, nesta matriz... e olhando agora para a atual situação de muitos bolseiros de doutoramento e investigação, um tema que acabou também por marcar esta última semana, causa-lhe espanto aquilo que aconteceu ou a evolução natural do que é a seleção da atribuição de bolsas? Infelizmente não causa, eu já comendo isso para dizer que tenho orgulho do trabalho que fiz na Agência de Inovação, numa grande estratégia de aproximação das universidades à indústria. Passei pela Junta Metropolitana do Porto 4 anos a pedido do meu reitor, do professor Novaes Barbosa e do Dr. Rui Rio, com quem tive o grato prazer de trabalhar, com ele, com o Dr. Castro Almeida e com o Dr. Guilherme Pinto, que eram então a presidência da Junta Metropolitana. Regressei à reitoria da Universidade do Porto para trabalhar na relação Universidade-Empresa, nas relações empresariais. Fui dar uma ajuda à Universidade Católica durante 2 anos e portanto, eu sinto-me bem na região, a trabalhar com as instituições da região. Fui presidente do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes, onde fui aluno. Trabalhei no Conselho Estratégico da Universidade do Minho. Cada projeto na região e no país é sempre o mais importante. Voltando à questão da FCT, eu não gosto nada de ter razão pela negativa, mas isto era um problema anunciado. Porque a política de apoio à ciência, muito meritória, e se alguém a quem nós devemos estar gratos pelo enfoque que colocou na ciência é o professor Mariano Gago, mas do ponto de vista, digamos, de enfoque no seu conteúdo e na evidência que deu a estas áreas, mas era óbvio que existia um problema de forma, um problema estrutural no modelo de investimento na ciência. Se for ver o que eu disse há 10 anos, este problema está lá. E eu não me orgulho nada disso. Não gosto nada de ter razão pela negativa alguns anos antes. E está escrito, está registado, que este problema do investimento na ciência, neste caso na formação pós-graduada, que continua a ser essencial. E esse é o problema. Ou seja, não há formação pós-graduada a mais em Portugal. Pelo contrário, a necessidade de investimento em ciência na formação pós-graduada continua a ser uma necessidade. Agora, há um problema. É que se não cria mecanismos que possibilitem que uma parte substancial das pessoas que está a formar seja integrada no tecido produtivo, gera um mecanismo de feedback negativo ao final de algum tempo. Ou seja, como ninguém sai do sistema, como muitas das pessoas... o problema começa em 91 com o programa Ciência, na década de 90, onde ainda havia bolsas de mestrado, na altura. Se continua com uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutoramento, depois uma bolsa de pós-doutoramento. E quando chegamos ao início da década de 2000, o que fizemos foi passar das bolsas de pós-doutoramento 1 a bolsas de pós-doutoramento 2, a bolsas de pós-doutoramento 3, nós estávamos a adiar um problema. Nós estávamos a entupir o sistema, porque o sistema só pode ter renovação se ele tiver um mecanismo natural de renovação de pessoas, em que um conjunto delas é naturalmente absorvido pelo sistema científico, para permitir renovação do sistema científico, mas há um conjunto muito alargado que sai para o tecido produtivo, permitindo a entrada de novos bolseiros. Foram muitos mais aqueles que foram absorvidos pelo ensino do que os que foram absorvidos pelas empresas. O que é que acontece em termos de governo e oposição? Quem estiver no governo na altura diz que a despesa com ciência e com bolsas aumenta, e é verdade. E quem estiver do outro lado diz que o número de novas bolsas diminui, e é verdade também. E, portanto, caminha para um paradoxo que era inevitável. A única forma de sair disto, e há sinais novamente encorajadores de que a política poderá passar por aí, é continuar a investir em ciência, continuar a investir na formação pós-graduada essencial, mas criar formas e mecanismos para que uma parte importante destes jovens possam ter uma integração plena, quer no sistema científico, mas em especial
no tecido produtivo do país. O Semanário Expresso diz hoje que só 2,6% dos doutorados é que são absorvidos pelas empresas. Esse é o dado crítico. E esse é o programa que nós temos que alterar e melhorar os indicadores. Nos anos 2003 a 2005, criámos um programa de núcleos de ID nas empresas, criámos uma força comercial intensa para que o programa fosse um sucesso. Baixou muito esta intensidade. O programa de apoio à inserção de doutorados em empresas tem que ser um sucesso, tem que ser retomado e eu posso aqui indicar, não é nenhum segredo, que haverá uma enorme aposta neste setor no próximo quadro comunitário. E que eu consegui, com a ajuda dos meus colegas das outras regiões, todos em conjunto e com o apoio do Governo, nós conseguimos que o programa de apoio à inserção de doutorados nas empresas tenha uma grande componente regional, porque é um programa que vai exigir um enorme esforço de trabalho junto das empresas, ou de muitas delas. Eu não precisarei de explicar à Bial, ou à Corticeira Amorim, ou à Unicer a importância disto. Mas a muitas das nossas PMEs eu vou ter que fazer esse esforço. É algo que nós estamos dispostos a encarar como uma solução para este problema. Portanto, o problema existe, não vale a pena ignorá-lo, não é um problema de investimento global, é um problema de modelo para o qual nós caminhamos ao fim destes anos. Professor Emílio Gomes, este foi de facto um dos temas que marcaram a semana. Eu propunha que olhássemos para outros assuntos que estiveram em destaque nos últimos dias. A aprovação do referendo